Em fevereiro de 2002, a New Line Cinema lançou John Q, um drama social que arrecadou 102 milhões de dólares mundialmente, provocando debates nacionais sobre o sistema de saúde americano. Denzel Washington, aos 47 anos, interpretou John Quincy Archibald, pesquisando casos reais e perdendo peso para transmitir o estresse de um trabalhador, lutando pela vida do filho. O diretor Nick Cassavetes trouxe sensibilidade pessoal após a experiência com a doença grave da própria filha, filmando com urgência documental. Kimberly Elise, como Denise, a esposa de John, passou semanas com mães em emergências médicas infantis, criando uma química autêntica com Washington. Daniel Smith viveu Mike, o filho de 9 anos, capturando a inocência e fragilidade necessárias. A cena do desmaio no beisebol foi filmada com ambulância real por segurança. James Woods brilhou como Dr. Turner, um cirurgião cardíaco pragmático, recusando o salário inicial, para que o estúdio doasse o montante a instituições de caridade. Anne Hatch interpretou Rebecca Payne, a administradora hospitalar, defendendo a personagem como vítima de um sistema quebrado. Robert Duvall viveu o tenente Frank Grimes, um negociador policial que desenvolve empatia por John, improvisando diálogos para humanizar o oficial. As filmagens ocorreram em Chicago, em um hospital real, desativado com um pranto Socorro, recriado fielmente. A sequência do cerco foi filmada cronologicamente, com Washington permanecendo isolado para manter a mentalidade de desespero. A trilha sonora de Aaron Zigman utilizou piano melancólico e cordas emotivas, apoiando o drama sem sobrecarregar. O roteiro de James Kernes Bassusei, em 3 anos de pesquisa e entrevistas. Com famílias destruídas financeiramente por emergências médicas, a cena em que John contempla o suicídio para doar o próprio coração foi filmada em um único take, com Washington chorando genuinamente. A sala de cirurgia foi construída com precisão, consultando cardiologistas reais. A fotografia de Roger Stoffers capturou um realismo áspero com iluminação fluorescente hospitalar, contrastando com tons quentes nas cenas familiares. O filme estreou em um contexto político carregado, gerando controvérsia e conversas necessárias sobre acesso universal à saúde. A performance de Washington foi elogiada por evitar o heroísmo fácil, retratando John Q como um homem comum empurrado a ações extraordinárias por um sistema falho. O legado de John Q permanece relevante, humanizando estatísticas e forçando o público a confrontar escolhas impossíveis entre a lei e a vida de um ente querido, questionando valores sociais fundamentais.
Em fevereiro de 2002, a New Line Cinema lançou John Q, um drama social que arrecadou 102 milhões de dólares mundialmente, provocando debates nacionais sobre o sistema de saúde americano. Denzel Washington, aos 47 anos, interpretou John Quincy Archibald, pesquisando casos reais e perdendo peso para transmitir o estresse de um trabalhador, lutando pela vida do filho. O diretor Nick Cassavetes trouxe sensibilidade pessoal após a experiência com a doença grave da própria filha, filmando com urgência documental. Kimberly Elise, como Denise, a esposa de John, passou semanas com mães em emergências médicas infantis, criando uma química autêntica com Washington. Daniel Smith viveu Mike, o filho de 9 anos, capturando a inocência e fragilidade necessárias. A cena do desmaio no beisebol foi filmada com ambulância real por segurança. James Woods brilhou como Dr. Turner, um cirurgião cardíaco pragmático, recusando o salário inicial, para que o estúdio doasse o montante a instituições de caridade. Anne Hatch interpretou Rebecca Payne, a administradora hospitalar, defendendo a personagem como vítima de um sistema quebrado. Robert Duvall viveu o tenente Frank Grimes, um negociador policial que desenvolve empatia por John, improvisando diálogos para humanizar o oficial. As filmagens ocorreram em Chicago, em um hospital real, desativado com um pranto Socorro, recriado fielmente. A sequência do cerco foi filmada cronologicamente, com Washington permanecendo isolado para manter a mentalidade de desespero. A trilha sonora de Aaron Zigman utilizou piano melancólico e cordas emotivas, apoiando o drama sem sobrecarregar. O roteiro de James Kernes Bassusei, em 3 anos de pesquisa e entrevistas. Com famílias destruídas financeiramente por emergências médicas, a cena em que John contempla o suicídio para doar o próprio coração foi filmada em um único take, com Washington chorando genuinamente. A sala de cirurgia foi construída com precisão, consultando cardiologistas reais. A fotografia de Roger Stoffers capturou um realismo áspero com iluminação fluorescente hospitalar, contrastando com tons quentes nas cenas familiares. O filme estreou em um contexto político carregado, gerando controvérsia e conversas necessárias sobre acesso universal à saúde. A performance de Washington foi elogiada por evitar o heroísmo fácil, retratando John Q como um homem comum empurrado a ações extraordinárias por um sistema falho. O legado de John Q permanece relevante, humanizando estatísticas e forçando o público a confrontar escolhas impossíveis entre a lei e a vida de um ente querido, questionando valores sociais fundamentais.
Em fevereiro de 2002, a New Line Cinema lançou John Q, um drama social que arrecadou 102 milhões de dólares mundialmente, provocando debates nacionais sobre o sistema de saúde americano. Denzel Washington, aos 47 anos, interpretou John Quincy Archibald, pesquisando casos reais e perdendo peso para transmitir o estresse de um trabalhador, lutando pela vida do filho. O diretor Nick Cassavetes trouxe sensibilidade pessoal após a experiência com a doença grave da própria filha, filmando com urgência documental. Kimberly Elise, como Denise, a esposa de John, passou semanas com mães em emergências médicas infantis, criando uma química autêntica com Washington. Daniel Smith viveu Mike, o filho de 9 anos, capturando a inocência e fragilidade necessárias. A cena do desmaio no beisebol foi filmada com ambulância real por segurança. James Woods brilhou como Dr. Turner, um cirurgião cardíaco pragmático, recusando o salário inicial, para que o estúdio doasse o montante a instituições de caridade. Anne Hatch interpretou Rebecca Payne, a administradora hospitalar, defendendo a personagem como vítima de um sistema quebrado. Robert Duvall viveu o tenente Frank Grimes, um negociador policial que desenvolve empatia por John, improvisando diálogos para humanizar o oficial. As filmagens ocorreram em Chicago, em um hospital real, desativado com um pranto Socorro, recriado fielmente. A sequência do cerco foi filmada cronologicamente, com Washington permanecendo isolado para manter a mentalidade de desespero. A trilha sonora de Aaron Zigman utilizou piano melancólico e cordas emotivas, apoiando o drama sem sobrecarregar. O roteiro de James Kernes Bassusei, em 3 anos de pesquisa e entrevistas. Com famílias destruídas financeiramente por emergências médicas, a cena em que John contempla o suicídio para doar o próprio coração foi filmada em um único take, com Washington chorando genuinamente. A sala de cirurgia foi construída com precisão, consultando cardiologistas reais. A fotografia de Roger Stoffers capturou um realismo áspero com iluminação fluorescente hospitalar, contrastando com tons quentes nas cenas familiares. O filme estreou em um contexto político carregado, gerando controvérsia e conversas necessárias sobre acesso universal à saúde. A performance de Washington foi elogiada por evitar o heroísmo fácil, retratando John Q como um homem comum empurrado a ações extraordinárias por um sistema falho. O legado de John Q permanece relevante, humanizando estatísticas e forçando o público a confrontar escolhas impossíveis entre a lei e a vida de um ente querido, questionando valores sociais fundamentais.
Em fevereiro de 2002, a New Line Cinema lançou John Q, um drama social que arrecadou 102 milhões de dólares mundialmente, provocando debates nacionais sobre o sistema de saúde americano. Denzel Washington, aos 47 anos, interpretou John Quincy Archibald, pesquisando casos reais e perdendo peso para transmitir o estresse de um trabalhador, lutando pela vida do filho. O diretor Nick Cassavetes trouxe sensibilidade pessoal após a experiência com a doença grave da própria filha, filmando com urgência documental. Kimberly Elise, como Denise, a esposa de John, passou semanas com mães em emergências médicas infantis, criando uma química autêntica com Washington. Daniel Smith viveu Mike, o filho de 9 anos, capturando a inocência e fragilidade necessárias. A cena do desmaio no beisebol foi filmada com ambulância real por segurança. James Woods brilhou como Dr. Turner, um cirurgião cardíaco pragmático, recusando o salário inicial, para que o estúdio doasse o montante a instituições de caridade. Anne Hatch interpretou Rebecca Payne, a administradora hospitalar, defendendo a personagem como vítima de um sistema quebrado. Robert Duvall viveu o tenente Frank Grimes, um negociador policial que desenvolve empatia por John, improvisando diálogos para humanizar o oficial. As filmagens ocorreram em Chicago, em um hospital real, desativado com um pranto Socorro, recriado fielmente. A sequência do cerco foi filmada cronologicamente, com Washington permanecendo isolado para manter a mentalidade de desespero. A trilha sonora de Aaron Zigman utilizou piano melancólico e cordas emotivas, apoiando o drama sem sobrecarregar. O roteiro de James Kernes Bassusei, em 3 anos de pesquisa e entrevistas. Com famílias destruídas financeiramente por emergências médicas, a cena em que John contempla o suicídio para doar o próprio coração foi filmada em um único take, com Washington chorando genuinamente. A sala de cirurgia foi construída com precisão, consultando cardiologistas reais. A fotografia de Roger Stoffers capturou um realismo áspero com iluminação fluorescente hospitalar, contrastando com tons quentes nas cenas familiares. O filme estreou em um contexto político carregado, gerando controvérsia e conversas necessárias sobre acesso universal à saúde. A performance de Washington foi elogiada por evitar o heroísmo fácil, retratando John Q como um homem comum empurrado a ações extraordinárias por um sistema falho. O legado de John Q permanece relevante, humanizando estatísticas e forçando o público a confrontar escolhas impossíveis entre a lei e a vida de um ente querido, questionando valores sociais fundamentais.
Em fevereiro de 2002, a New Line Cinema lançou John Q, um drama social que arrecadou 102 milhões de dólares mundialmente, provocando debates nacionais sobre o sistema de saúde americano. Denzel Washington, aos 47 anos, interpretou John Quincy Archibald, pesquisando casos reais e perdendo peso para transmitir o estresse de um trabalhador, lutando pela vida do filho. O diretor Nick Cassavetes trouxe sensibilidade pessoal após a experiência com a doença grave da própria filha, filmando com urgência documental. Kimberly Elise, como Denise, a esposa de John, passou semanas com mães em emergências médicas infantis, criando uma química autêntica com Washington. Daniel Smith viveu Mike, o filho de 9 anos, capturando a inocência e fragilidade necessárias. A cena do desmaio no beisebol foi filmada com ambulância real por segurança. James Woods brilhou como Dr. Turner, um cirurgião cardíaco pragmático, recusando o salário inicial, para que o estúdio doasse o montante a instituições de caridade. Anne Hatch interpretou Rebecca Payne, a administradora hospitalar, defendendo a personagem como vítima de um sistema quebrado. Robert Duvall viveu o tenente Frank Grimes, um negociador policial que desenvolve empatia por John, improvisando diálogos para humanizar o oficial. As filmagens ocorreram em Chicago, em um hospital real, desativado com um pranto Socorro, recriado fielmente. A sequência do cerco foi filmada cronologicamente, com Washington permanecendo isolado para manter a mentalidade de desespero. A trilha sonora de Aaron Zigman utilizou piano melancólico e cordas emotivas, apoiando o drama sem sobrecarregar. O roteiro de James Kernes Bassusei, em 3 anos de pesquisa e entrevistas. Com famílias destruídas financeiramente por emergências médicas, a cena em que John contempla o suicídio para doar o próprio coração foi filmada em um único take, com Washington chorando genuinamente. A sala de cirurgia foi construída com precisão, consultando cardiologistas reais. A fotografia de Roger Stoffers capturou um realismo áspero com iluminação fluorescente hospitalar, contrastando com tons quentes nas cenas familiares. O filme estreou em um contexto político carregado, gerando controvérsia e conversas necessárias sobre acesso universal à saúde. A performance de Washington foi elogiada por evitar o heroísmo fácil, retratando John Q como um homem comum empurrado a ações extraordinárias por um sistema falho. O legado de John Q permanece relevante, humanizando estatísticas e forçando o público a confrontar escolhas impossíveis entre a lei e a vida de um ente querido, questionando valores sociais fundamentais.
Em fevereiro de 2002, a New Line Cinema lançou John Q, um drama social que arrecadou 102 milhões de dólares mundialmente, provocando debates nacionais sobre o sistema de saúde americano. Denzel Washington, aos 47 anos, interpretou John Quincy Archibald, pesquisando casos reais e perdendo peso para transmitir o estresse de um trabalhador, lutando pela vida do filho. O diretor Nick Cassavetes trouxe sensibilidade pessoal após a experiência com a doença grave da própria filha, filmando com urgência documental. Kimberly Elise, como Denise, a esposa de John, passou semanas com mães em emergências médicas infantis, criando uma química autêntica com Washington. Daniel Smith viveu Mike, o filho de 9 anos, capturando a inocência e fragilidade necessárias. A cena do desmaio no beisebol foi filmada com ambulância real por segurança. James Woods brilhou como Dr. Turner, um cirurgião cardíaco pragmático, recusando o salário inicial, para que o estúdio doasse o montante a instituições de caridade. Anne Hatch interpretou Rebecca Payne, a administradora hospitalar, defendendo a personagem como vítima de um sistema quebrado. Robert Duvall viveu o tenente Frank Grimes, um negociador policial que desenvolve empatia por John, improvisando diálogos para humanizar o oficial. As filmagens ocorreram em Chicago, em um hospital real, desativado com um pranto Socorro, recriado fielmente. A sequência do cerco foi filmada cronologicamente, com Washington permanecendo isolado para manter a mentalidade de desespero. A trilha sonora de Aaron Zigman utilizou piano melancólico e cordas emotivas, apoiando o drama sem sobrecarregar. O roteiro de James Kernes Bassusei, em 3 anos de pesquisa e entrevistas. Com famílias destruídas financeiramente por emergências médicas, a cena em que John contempla o suicídio para doar o próprio coração foi filmada em um único take, com Washington chorando genuinamente. A sala de cirurgia foi construída com precisão, consultando cardiologistas reais. A fotografia de Roger Stoffers capturou um realismo áspero com iluminação fluorescente hospitalar, contrastando com tons quentes nas cenas familiares. O filme estreou em um contexto político carregado, gerando controvérsia e conversas necessárias sobre acesso universal à saúde. A performance de Washington foi elogiada por evitar o heroísmo fácil, retratando John Q como um homem comum empurrado a ações extraordinárias por um sistema falho. O legado de John Q permanece relevante, humanizando estatísticas e forçando o público a confrontar escolhas impossíveis entre a lei e a vida de um ente querido, questionando valores sociais fundamentais.
Em fevereiro de 2002, a New Line Cinema lançou John Q, um drama social que arrecadou 102 milhões de dólares mundialmente, provocando debates nacionais sobre o sistema de saúde americano. Denzel Washington, aos 47 anos, interpretou John Quincy Archibald, pesquisando casos reais e perdendo peso para transmitir o estresse de um trabalhador, lutando pela vida do filho. O diretor Nick Cassavetes trouxe sensibilidade pessoal após a experiência com a doença grave da própria filha, filmando com urgência documental. Kimberly Elise, como Denise, a esposa de John, passou semanas com mães em emergências médicas infantis, criando uma química autêntica com Washington. Daniel Smith viveu Mike, o filho de 9 anos, capturando a inocência e fragilidade necessárias. A cena do desmaio no beisebol foi filmada com ambulância real por segurança. James Woods brilhou como Dr. Turner, um cirurgião cardíaco pragmático, recusando o salário inicial, para que o estúdio doasse o montante a instituições de caridade. Anne Hatch interpretou Rebecca Payne, a administradora hospitalar, defendendo a personagem como vítima de um sistema quebrado. Robert Duvall viveu o tenente Frank Grimes, um negociador policial que desenvolve empatia por John, improvisando diálogos para humanizar o oficial. As filmagens ocorreram em Chicago, em um hospital real, desativado com um pranto Socorro, recriado fielmente. A sequência do cerco foi filmada cronologicamente, com Washington permanecendo isolado para manter a mentalidade de desespero. A trilha sonora de Aaron Zigman utilizou piano melancólico e cordas emotivas, apoiando o drama sem sobrecarregar. O roteiro de James Kernes Bassusei, em 3 anos de pesquisa e entrevistas. Com famílias destruídas financeiramente por emergências médicas, a cena em que John contempla o suicídio para doar o próprio coração foi filmada em um único take, com Washington chorando genuinamente. A sala de cirurgia foi construída com precisão, consultando cardiologistas reais. A fotografia de Roger Stoffers capturou um realismo áspero com iluminação fluorescente hospitalar, contrastando com tons quentes nas cenas familiares. O filme estreou em um contexto político carregado, gerando controvérsia e conversas necessárias sobre acesso universal à saúde. A performance de Washington foi elogiada por evitar o heroísmo fácil, retratando John Q como um homem comum empurrado a ações extraordinárias por um sistema falho. O legado de John Q permanece relevante, humanizando estatísticas e forçando o público a confrontar escolhas impossíveis entre a lei e a vida de um ente querido, questionando valores sociais fundamentais.
Em fevereiro de 2002, a New Line Cinema lançou John Q, um drama social que arrecadou 102 milhões de dólares mundialmente, provocando debates nacionais sobre o sistema de saúde americano. Denzel Washington, aos 47 anos, interpretou John Quincy Archibald, pesquisando casos reais e perdendo peso para transmitir o estresse de um trabalhador, lutando pela vida do filho. O diretor Nick Cassavetes trouxe sensibilidade pessoal após a experiência com a doença grave da própria filha, filmando com urgência documental. Kimberly Elise, como Denise, a esposa de John, passou semanas com mães em emergências médicas infantis, criando uma química autêntica com Washington. Daniel Smith viveu Mike, o filho de 9 anos, capturando a inocência e fragilidade necessárias. A cena do desmaio no beisebol foi filmada com ambulância real por segurança. James Woods brilhou como Dr. Turner, um cirurgião cardíaco pragmático, recusando o salário inicial, para que o estúdio doasse o montante a instituições de caridade. Anne Hatch interpretou Rebecca Payne, a administradora hospitalar, defendendo a personagem como vítima de um sistema quebrado. Robert Duvall viveu o tenente Frank Grimes, um negociador policial que desenvolve empatia por John, improvisando diálogos para humanizar o oficial. As filmagens ocorreram em Chicago, em um hospital real, desativado com um pranto Socorro, recriado fielmente. A sequência do cerco foi filmada cronologicamente, com Washington permanecendo isolado para manter a mentalidade de desespero. A trilha sonora de Aaron Zigman utilizou piano melancólico e cordas emotivas, apoiando o drama sem sobrecarregar. O roteiro de James Kernes Bassusei, em 3 anos de pesquisa e entrevistas. Com famílias destruídas financeiramente por emergências médicas, a cena em que John contempla o suicídio para doar o próprio coração foi filmada em um único take, com Washington chorando genuinamente. A sala de cirurgia foi construída com precisão, consultando cardiologistas reais. A fotografia de Roger Stoffers capturou um realismo áspero com iluminação fluorescente hospitalar, contrastando com tons quentes nas cenas familiares. O filme estreou em um contexto político carregado, gerando controvérsia e conversas necessárias sobre acesso universal à saúde. A performance de Washington foi elogiada por evitar o heroísmo fácil, retratando John Q como um homem comum empurrado a ações extraordinárias por um sistema falho. O legado de John Q permanece relevante, humanizando estatísticas e forçando o público a confrontar escolhas impossíveis entre a lei e a vida de um ente querido, questionando valores sociais fundamentais.
Em fevereiro de 2002, a New Line Cinema lançou John Q, um drama social que arrecadou 102 milhões de dólares mundialmente, provocando debates nacionais sobre o sistema de saúde americano. Denzel Washington, aos 47 anos, interpretou John Quincy Archibald, pesquisando casos reais e perdendo peso para transmitir o estresse de um trabalhador, lutando pela vida do filho. O diretor Nick Cassavetes trouxe sensibilidade pessoal após a experiência com a doença grave da própria filha, filmando com urgência documental. Kimberly Elise, como Denise, a esposa de John, passou semanas com mães em emergências médicas infantis, criando uma química autêntica com Washington. Daniel Smith viveu Mike, o filho de 9 anos, capturando a inocência e fragilidade necessárias. A cena do desmaio no beisebol foi filmada com ambulância real por segurança. James Woods brilhou como Dr. Turner, um cirurgião cardíaco pragmático, recusando o salário inicial, para que o estúdio doasse o montante a instituições de caridade. Anne Hatch interpretou Rebecca Payne, a administradora hospitalar, defendendo a personagem como vítima de um sistema quebrado. Robert Duvall viveu o tenente Frank Grimes, um negociador policial que desenvolve empatia por John, improvisando diálogos para humanizar o oficial. As filmagens ocorreram em Chicago, em um hospital real, desativado com um pranto Socorro, recriado fielmente. A sequência do cerco foi filmada cronologicamente, com Washington permanecendo isolado para manter a mentalidade de desespero. A trilha sonora de Aaron Zigman utilizou piano melancólico e cordas emotivas, apoiando o drama sem sobrecarregar. O roteiro de James Kernes Bassusei, em 3 anos de pesquisa e entrevistas. Com famílias destruídas financeiramente por emergências médicas, a cena em que John contempla o suicídio para doar o próprio coração foi filmada em um único take, com Washington chorando genuinamente. A sala de cirurgia foi construída com precisão, consultando cardiologistas reais. A fotografia de Roger Stoffers capturou um realismo áspero com iluminação fluorescente hospitalar, contrastando com tons quentes nas cenas familiares. O filme estreou em um contexto político carregado, gerando controvérsia e conversas necessárias sobre acesso universal à saúde. A performance de Washington foi elogiada por evitar o heroísmo fácil, retratando John Q como um homem comum empurrado a ações extraordinárias por um sistema falho. O legado de John Q permanece relevante, humanizando estatísticas e forçando o público a confrontar escolhas impossíveis entre a lei e a vida de um ente querido, questionando valores sociais fundamentais.
Em fevereiro de 2002, a New Line Cinema lançou John Q, um drama social que arrecadou 102 milhões de dólares mundialmente, provocando debates nacionais sobre o sistema de saúde americano. Denzel Washington, aos 47 anos, interpretou John Quincy Archibald, pesquisando casos reais e perdendo peso para transmitir o estresse de um trabalhador, lutando pela vida do filho. O diretor Nick Cassavetes trouxe sensibilidade pessoal após a experiência com a doença grave da própria filha, filmando com urgência documental. Kimberly Elise, como Denise, a esposa de John, passou semanas com mães em emergências médicas infantis, criando uma química autêntica com Washington. Daniel Smith viveu Mike, o filho de 9 anos, capturando a inocência e fragilidade necessárias. A cena do desmaio no beisebol foi filmada com ambulância real por segurança. James Woods brilhou como Dr. Turner, um cirurgião cardíaco pragmático, recusando o salário inicial, para que o estúdio doasse o montante a instituições de caridade. Anne Hatch interpretou Rebecca Payne, a administradora hospitalar, defendendo a personagem como vítima de um sistema quebrado. Robert Duvall viveu o tenente Frank Grimes, um negociador policial que desenvolve empatia por John, improvisando diálogos para humanizar o oficial. As filmagens ocorreram em Chicago, em um hospital real, desativado com um pranto Socorro, recriado fielmente. A sequência do cerco foi filmada cronologicamente, com Washington permanecendo isolado para manter a mentalidade de desespero. A trilha sonora de Aaron Zigman utilizou piano melancólico e cordas emotivas, apoiando o drama sem sobrecarregar. O roteiro de James Kernes Bassusei, em 3 anos de pesquisa e entrevistas. Com famílias destruídas financeiramente por emergências médicas, a cena em que John contempla o suicídio para doar o próprio coração foi filmada em um único take, com Washington chorando genuinamente. A sala de cirurgia foi construída com precisão, consultando cardiologistas reais. A fotografia de Roger Stoffers capturou um realismo áspero com iluminação fluorescente hospitalar, contrastando com tons quentes nas cenas familiares. O filme estreou em um contexto político carregado, gerando controvérsia e conversas necessárias sobre acesso universal à saúde. A performance de Washington foi elogiada por evitar o heroísmo fácil, retratando John Q como um homem comum empurrado a ações extraordinárias por um sistema falho. O legado de John Q permanece relevante, humanizando estatísticas e forçando o público a confrontar escolhas impossíveis entre a lei e a vida de um ente querido, questionando valores sociais fundamentais.